ó, porque a população desse país chegou a 207 milhões em 2022, de acordo com a prévia do censo divulgada hoje pelo IBGE. Em 2010, a data do último censo, o país registrava 191 milhões de habitantes, quase 17 milhões de brasileiros a menos. Qual é o caminho para trazer a paz, qualidade de vida e crescimento para 207 milhões de brasileiros neste país tão polarizado, Daisy? Eu comecei com você agora. Eu olhei aqui e trouxe para cá. Bom, em primeiro lugar, é tentar a reunificação do país, né? Já que o país está tão polarizado, tão dividido, que se comece pelo simbólico, né? Pelas frases e tentar... Eu nunca gosto de fazer comparações, por exemplo, de uma democracia como o Brasil e comparar com outros países do mundo, porque o histórico não é o mesmo, né? Mas eu sempre lembro muito do Nelson Mandela e do que ele fez na África do Sul. Deixou completamente de lado a divisão que existia no país. É óbvio que o nosso contexto é completamente diferente, mas espera-se que, depois de uma campanha tão violenta e a coligação que venceu foi uma coligação que pregou muito a reunificação do país, espera-se que isso efetivamente aconteça, que comece a discursar para todo mundo e não, de novo, a fazer o discurso do nós contra eles, de uma direita do ódio e uma esquerda de amor. Então, que o amor sirva para esses 207 milhões de pessoas, né? Kobayashi, como se fazer uma política para 207 milhões de cidadãos? É um número estrondoso, né? O Brasil cresceu muito nisso e com isso a política ela está num meio polarizado e a gente costuma dizer aqui que tanto na política como em outros aspectos da nossa vida, a gente está sangrando. E a gente vê que 207 milhões é um número que... Como é que faz política para 207 milhões de pessoas num atual momento tão caótico? Realmente, a gente tem vários Brasis dentro do mesmo Brasil, né, Rodolfo? A gente vê que esses 207 milhões de pessoas são de diferentes culturas, de diferentes regiões, diferentes economias, né? Você vê que o Brasil ele tem uma riqueza cultural muito grande, né? E eu acho que o caminho para pacificar essa população tão grande, que só cresce e cada vez mais politizada, é justamente fortalecer as instituições e cada vez menos a gente ter fulanizado os poderes. O dia que a gente conseguir novamente ter juízes que não sejam conhecidos pelos nomes e que os tribunais passem a ser impessoais, o dia que a gente tiver o Ministério Público, as polícias, os órgãos do governo novamente fortes, institucionalmente e harmônicos entre si, inclusive o Congresso Nacional... Que as decisões não sejam monocráticas. Exato. A gente teve agora uma regulamentação no STF que, inclusive, vai diminuir o poder dessas decisões monocráticas. A gente tem aí já um passo, né? Um pequeno passo para esse caminho de fortalecimento das instituições menos pessoais. Mas isso não é um trabalho tão fácil e também não é tão rápido, né? Isso é um trabalho muito penoso e a médio e longo prazo. A gente precisa que as pessoas, primeiro, se importem e se informar. Conhecimento liberta. A gente conversava antes do programa, né? Que o conhecimento liberta. Então, conheça seus direitos, conheça o que você pode cobrar dos seus parlamentares, das pessoas em quem você vota, que só assim é que a gente vai tomar melhores decisões nas eleições, teremos melhores governantes, parlamentares, e a gente vai caminhar a médio e longo prazo para um Brasil mais pacificado. É o que a gente espera. A gente tem que ter esperança. A gente está chegando no fim do ano, né, Rodolfo? Agora, nesse momento de tantas reflexões, a gente não pode fugir da necessidade de ter esperança, senão a gente vai sucumbir. Meu amigo Alexandre Bissoli, 207 milhões de cidadãos no Brasil e o que a gente vê é um país dividido nesse momento, o que é muito ruim para a nossa família, para as pessoas do bem que estão do nosso lado. Qual o melhor cenário para um Brasil tão polarizado? Qual que é a saída? A gente está entrando agora num ano político onde está todo mundo já achando que vai ser um caos, né? Mas vai ser um caos para 207 milhões de pessoas? Eu digo sempre que o Brasil é muito grande, é muito diverso, o Brasil tem suas diferenças regionais. Eu tive a oportunidade por mais de uma vez na minha profissão, atendendo alguns partidos políticos nacionais, de viajar aos 26 estados e mais do que as suas capitais, ou seja, quando a gente tem essa oportunidade de enxergar o Brasil em loco, com essa diversidade, a gente entende que uma grande questão precisa ser avançada. Hoje no Senado tem uma PEC que discute isso, que é a discussão de competências. Está aqui o Telhada, que como ótimo parlamentar na Assembleia Legislativa, sabe
o quanto é residual a competência das assembleias legislativas no país para se discutir as questões. Isso deveria ser uma das primeiras questões a ser levadas em conta. Por quê? Justamente dada essa polarização nacional, e isso a gente não vê só nas eleições desse ano. Quando a gente pega em 2014, que o Aécio perdeu para Dilma, por uma pequeníssima diferença, e ali já se discutiu a primeira vez a questão da confiabilidade das urnas, tá? Sou defensor, não estou questionando isso, até que se prove o contrário, mas naquele momento já se questionou e ninguém foi vilanizado porque questionava o resultado das eleições. Agora parece que questionar isso vira bandido, quem faz esse tipo de questionamento. E ali a gente já percebia uma divisão de país. E eu quero dizer que deixar na mão do governo federal concentrado quase todo tipo de competência no país, com tanta diversidade, com uma população do tamanho que a gente chegou, é não entender a nossa possibilidade de resolver as questões de forma regional. Então, como eu disse aqui, a possibilidade dos estados poderem legislar a respeito de questões como segurança, meio ambiente, tributos, saúde e uma série de outras questões que a gente poderia ter o estado adequando a sua realidade, a sua política pública mais adequada, não. A gente depende sempre do governo federal, concentrando cada vez mais poder e tendo que resolver esses problemas no Brasil. Então, eu diria que a minha grande provocação aqui, para a gente olhar com esse aumento da população, que certamente não foi só no Sudeste ou numa região específica, mas deve ter sido em todo o Brasil, talvez esse censo vá ser melhor detalhado no futuro, aumentar as competências dos estados e tirar a concentração de poder exagerada que nós temos hoje na União. E só uma provocação final, Rodolfo, para não monopolizar aqui nesse final de programa que a gente está se caminhando. É a discussão de uma reforma política. Porque a gente tem mania de achar no país que reforma eleitoral é reforma política. Mexer na regra do jogo não é mexer na estrutura de como o país se organiza. E quando a gente acha que o ruim da história, o errado da história é só a classe política, só os deputados, só os cargos executivos, e acha que no judiciário e no Ministério Público só tem... É como se de um lado tivesse só o bandido e do outro só os mocinhos, né? Enquanto a gente achar que no Judiciário e no Ministério Público só tem mocinho, o país continuar no caminho errado. Porque no Ministério Público e no Judiciário tem tantos vilões quanto no meio do Executivo e do Legislativo. Coronel Telhada, eu vou dar só 1 minuto e 10 segundos para o senhor fazer a sua análise sobre esse crescimento da população no Brasil. Olha, o crescimento no Brasil é ótimo, o país é um país continental, tem espaço para muito mais gente, né, que saibam trabalhar, saibam produzir e saibam cuidar da nossa nação, né? O Raul Seixas tinha uma música que falava bem o que podia fazer, a solução é alugar o Brasil, porque, velho, do jeito que tá indo, eu tô vendo cada vez pior. Mas eu creio numa mudança no país, sim, desde que haja efetivamente, além de tudo que já foi dito pelos colegas aqui, um combate real e intenso à corrupção. Primeira coisa. Se nós não combatermos a corrupção no país, que é endêmica que já há anos é uma coisa dentro da nossa cultura, nós estamos perdidos. Precisamos acabar com isso, acabar com a corrupção e aí sim poderemos desenvolver outros setores. Melhorar e valorizar, primeiro, educação, saúde e segurança, 3 pontos básicos que se fala em toda a campanha política, mas todo ano é o mesmo problema. E no final, respeitar as leis vigentes, respeitar a Constituição, para que a gente possa saber o que é certo e errado. Porque os próprios advogados que estão aqui devem estar reclamando. Nem o advogado sabe mais como trabalhar hoje. Ele não sabe mais o que é lei e o que não é lei. Porque o que está previsto na lei, por causa de uma pessoa, já não é mais lei. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é necessário, sim, retomar o Brasil. Um primeiro passo é o combate à corrupção. Mas quando a gente vê que a COAF está fazendo o que estão fazendo com a COAF, eu já vi que isso aqui não vai acontecer. Infelizmente, o combate à corrupção, esse governo eu tenho certeza que vai ficar devendo.